A atração a seguir é recomendada para todas as idades. Olá, nós estamos no programa Semeando para a Vida Eterna. Este é um programa da Igreja Presbiteriana de Lages. Com alegria, nós estamos entrando na sua casa, na sua vida hoje, na sua intimidade. E trazendo mensagens bíblicas baseadas na Palavra de Deus, para que você possa conhecer mais a Deus, conhecer mais a Jesus Cristo, entender a salvação que Ele nos dá, entender como que ela funciona. A Igreja Presbiteriana de Lages está aqui em Lages há mais de 100 anos. Um trabalho iniciante, num grupo de familiar, foi crescendo, até onde nós estamos hoje. Hoje nós ocupamos um prédio histórico aqui no centro de Lages, na Rua Fausto de Souza, número 353, no centro. E você é convidado para estar conosco. Nossas principais atividades são aos domingos, um culto às 9 horas da manhã, escola dominical às 10 horas. O que é a escola dominical? É um tempo que nós estudamos a Bíblia e você pode colocar suas questões, pode tirar suas dúvidas, pode aprender aplicando esses princípios para o nosso dia a dia. E às 19 horas mais um culto ao Senhor. Você é convidado para estar conosco. Mas hoje eu queria compartilhar com vocês um versículo da Bíblia que fala sobre o que é igreja. Antes de nós começarmos a exposição da Bíblia, eu quero convidar você a baixar a sua cabeça e vamos orar juntos. Senhor, nosso Deus e Pai, nós queremos te agradecer por esse dia, por esse momento, por podermos estar juntos. Senhor Deus, queremos te suplicar que o Senhor fale ao nosso coração, que o Senhor trabalhe na nossa vida e que juntos possamos, Senhor Deus, estudar a Tua Palavra. Nos ilumina com Teu Santo Espírito, Pai. É a nossa oração em nome de Jesus Cristo. Amém. Hoje eu queria tratar com vocês sobre o que é igreja. Se você for estudar os livros de antropologia e sociologia, você verá que igreja começa com alguns conceitos básicos. Na sociologia e na antropologia dirão que a igreja é uma expressão da religiosidade do homem. O que é religiosidade? É o desejo do homem de buscar o outro, de buscar o superior, de buscar aquele que ele chama de Deus. Então, a igreja traz dentro de si um caráter místico. Pastor místico, sim, que supera aquilo que nós vemos e supera o nosso plano físico e de relações sociais que a gente tem. Algumas definições sociológicas vão dizer que a igreja é uma instituição humana tentando expressar a sua religiosidade. Então a gente vê aí, meu amigo, minha amiga, que para muitos, além de ser uma expressão religiosa, que expressa a religiosidade do ser humano, a igreja também será uma instituição humana, descartando o caráter de qualquer ligação com Deus. Bom, essa pode ser uma visão, essa pode ser uma base de pensamento, mas vocês verão que eu vou discordar dessa base de pensamento e vou mostrar por que eu discordo dessa base de pensamento. Para alguns vai ser uma expressão cultural. Pastor, como assim uma expressão cultural? Na Europa, na Ásia, existem várias igrejas chamadas igrejas nacionais. E essas igrejas nacionais acabam cultuando a Deus de acordo com a sua nacionalidade, de acordo com a sua cultura. Então, para alguns, a igreja vai ser uma expressão cultural.
vocês vão ver que tem esse caráter também, mas eu discordo disso. O que eu entendo como igreja? Eu entendo como igreja o que o apóstolo Paulo fala aqui em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 27, que eu queria ler para você agora. Ora, vós sois corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. Ora, vós sois corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. Então, para mim, e eu me baseio na Bíblia para dizer isso, então não deveria nem dizer para mim, mas o que a Bíblia diz para nós é que a igreja é o corpo de Cristo. Então a igreja está baseada em primeiro lugar no que Cristo fez na cruz e na salvação que Cristo dá. Isso significa que a igreja não é ideia de uma pessoa, ou de um grupo de pessoas, ou de uma família, ou um grupo de famílias. A igreja é baseada na pessoa de Jesus Cristo, no amor de Deus Pai e na ação do Espírito Santo. A igreja é uma instituição fundada por Deus. Pastor, isso é muito longe para nós. Deixa eu trabalhar mais essa ideia. Quando a gente começa a ver e pensar, igreja não pode ser alguma coisa simplesmente humana. Porque uma instituição simplesmente humana tem começo, tem meio e tem fim. Nós estamos em Lages, esse programa é gravado na cidade de Lages. E se você for pensar em várias instituições que já existiram aqui em Lages. Vou citar aqui, a Lages, por um tempo, existiu aqui em Lages vários clubes. Vários clubes. E esses clubes eram clubes frequentadíssimos. Tinham clubes de esportes, tinham clubes sociais, onde bailes. Haviam clubes onde as pessoas iam jogar. Haviam clubes que as pessoas iam se confraternizar. Alguns desses clubes quase que morreram, porque foram instituições que foram colocadas pelos homens e criadas pelos homens. Alguns deles, por anos, ficaram tendo uma grande importância. Hoje em dia, quando se pergunta sobre eles, eles falam assim, ainda existe? Instituições humanas são assim. Elas começam e depois vão terminando. Se você tem mais de 60 anos, você vai se lembrar que no Brasil, a partir de 1968, existiam apenas 2 partidos aqui no Brasil. Existiam o MDB e o Arena. Hoje em dia o MDB ainda existe, sim, mas não é mais a potência que era. O Arena, hoje em dia nem existe mais. São instituições humanas. São instituições que foram criadas por homens e toda instituição humana tem começo, meio e fim. A igreja não é assim. A igreja foi instituída por Deus. Para quê? Para ela ser o corpo de Cristo. A igreja foi instituída para ser o corpo de Cristo. Nós conseguimos ver, apalpar um corpo. Quando você é criança, você chega e fala assim, deixa eu ver o teu coração, para um adulto, para uma outra criança, e você escuta o coração. Nós conseguimos apalpar. Um dos discípulos de Jesus Cristo chegou para ele e falou para os outros discípulos, e o Senhor Jesus ouviu, enquanto eu não apalpar as feridas nas suas mãos, eu não vou acreditar que ele ressuscitou. Esse foi Tomé. E Jesus Cristo estava perto e ouviu e falou, Tomé, pegue sua mão e apalpe as minhas feridas. Nós somos assim, meus irmãos. Nós somos desse jeito. Somos pessoas que temos corpo. Jesus Cristo ressuscitou. Ele está à direita de Deus.
Mas ele deixou a igreja para ser o seu corpo, para ser a parte visível dele, da sua obra. Visível no quê? Visível na pregação do Evangelho, visível no seu amor, visível na obediência aos mandamentos de Deus. É por isso que o apóstolo Paulo chega e fala aqui: vós sois corpo de Cristo. Quando a gente pensa na igreja, nós pensamos num lugar onde que pessoas, pecadores, começam a ouvir do Evangelho e começam a ser transformados. Nós não podemos pensar na igreja como sendo simplesmente um lugar de pessoas prontas, perfeitas, não. A igreja existe para que aqueles que ouviram do Evangelho possam ser equipados, possam ser preparados, possam ter condições de testemunharem no mundo a graça de Deus e o amor de Deus. Bom, o que isso é importante para mim e para você? É importante a gente pensar que a igreja não é simplesmente uma reunião de pessoas. A igreja é uma reunião de pessoas que escutaram a voz de Deus, entenderam que precisam de Jesus Cristo e agora querem viver sua fé em conjunto. E daí eu queria tirar 3 ideias desse texto, pensando nisso, que a igreja é reunião de pessoas pecadoras que foram chamadas e estão sendo transformadas por Deus. A igreja precisa ter unidade, meu irmão e minha irmã. Dentro da igreja não pode ter cada um pensamento. Quando acontece isso, há problemas sérios para mim e para você. Quando acontece isso, nós não fazemos parte de um corpo. Nós, cada um, pensamos que somos donos de nós mesmos. Igreja exige a gente ter unidade. Pastor, mas como? Deixa eu explicar bem para você. Eu sou professor também, trabalho em escolas há 26 anos e dentro dessa minha jornada, dentro da educação, eu tive o desprazer de ver um aluno tendo um ataque epilético, tendo uma convulsão. Atendemos ele, cuidei dele. Quando ele cessou a convulsão, ele ficou triste, cabisbaixo, envergonhado. Chamei a mãe dele para vir buscá-lo. Ele ficou um tempo em casa. Mas uma das coisas mais tristes que existem é quando você vê uma convulsão, é porque o cérebro já não consegue dominar o resto do corpo. E manda ordens diferentes, para cada órgão. E cada órgão começa a ter uma ação. Isso faz com que o corpo sofra, com que o corpo não tenha mais unidade e que o corpo pensa que são membros independentes. Nós vamos entender que dentro da igreja há um pensamento, há uma razão para nós estarmos ali. Essa razão é Jesus Cristo. E eu devo viver unido com o meu irmão. Hoje em dia nós temos o hábito de vivermos solitários, colocarmos a vida individual sem pensarmos uns nos outros. Isso tem acabado com a gente. A nossa fé foi pensada, foi dada por Deus para vivermos como igreja unidos, no amor de Deus, na graça de Deus, na bênção de Deus, ligados à cabeça que é Jesus Cristo. Segunda coisa que eu tiro desse texto é que nós pertencemos a um corpo. Eu e você pertencemos a um corpo de Cristo. Com isso aí eu quero trazer uma ideia que também está nos nossos tempos. Hoje em dia nós temos uma ideia de que
eu não preciso fazer nada, eu vou lá e simplesmente isso. E temos a ideia de que nós só podemos descartar. A hora que nós queremos, eu descarto aquilo que eu não quero mais. Isso é um erro. Nós pertencemos ao corpo de Cristo, é a nossa identidade. Quem está na igreja pertence àquela igreja. Na igreja evangélica você se torna membro. Na igreja católica você é batizado e se torna membro de uma comunidade católica desde a infância, mas depois tem as confirmações. Nós pertencemos a uma igreja. A igreja de Cristo exige que você tenha essa ideia de pertencimento. Eu sou de Cristo, mas sou membro daquela igreja. Não é um acessório meu. Não é, por exemplo, um óculos que eu posso colocar e tirar a hora que eu quero. Vou sofrer consequências, mas eu posso tirar e não tem tanto problema. Não. Ser igreja, ser bênção de Deus, ser mulher de Deus, ser uma pessoa salva, exige que você pertença a isso. E a sua identidade agora faz isso. A terceira lição que eu tiro desse texto é que nós servimos uns aos outros. Eu e você servimos uns aos outros. Na igreja não é um lugar para você chegar no culto, sentar, ficar ali parado, ouvir o que o pastor diz, cantar os hinos que se canta e ir embora. A igreja é um lugar para servir. É isso que a Bíblia diz. E os membros do nosso corpo nos ensinam isso. Um membro serve ao outro. Eu, com o meu dedo, pego a comida, levo à minha boca e como. Mas todo o mecanismo do meu braço e do meu ombro fizeram essa função. O meu pé sustenta-me o dia inteiro. Os meus dentes trituram a boca para que eu possa comer e me alimentar. Os meus olhos enxergam a luz e ajudam o meu cérebro a decifrar o que eu preciso fazer. E os outros membros vão fazendo. Um membro depende do outro, um serve ao outro. Na igreja não existe lugar para a gente ser servido, mas é para que nós sirvamos. Aliás, foi o que Jesus Cristo falou um pouco antes de celebrar a Páscoa, quando estava a discussão grande entre os discípulos quem era o maior. E Jesus Cristo, vendo que eles ainda não tinham lavado os pés, que o escravo não tinha lavado os pés deles, pega uma bacia com água, uma toalha, lava e enxuga os pés daqueles homens. A gente vê aí o que Deus deixou para nós. E ele fala quem quer ser maior, este que sirva. Não existe lugar no reino de Deus para nós, como igreja, ficarmos sem servir. Igreja exige serviço de todo mundo. Bom, eu estou caminhando para o final dessa mensagem de hoje e a gente pensando o que é ser igreja. Então eu queria deixar bem claro para você hoje a primeira coisa que eu quero que você guarde no seu coração. Uma igreja não é simplesmente um clubinho. Uma igreja não é simplesmente uma associação de bairro. Uma igreja não é simplesmente um lugar para eu ou para qualquer outra pessoa ir bater papo. A igreja é um lugar que Deus sustenta, que Deus guarda, que Deus chama, porque é o corpo dele, é o corpo de Cristo. Igreja não é um lugar simplesmente humano, mas igreja é um lugar onde Deus tem preparado e chamado pessoas para viverem perto dele. Ah, Paulo, mas Deus pode chamar em qualquer lugar? Pode. Mas a fé não foi feita para ser vivida sozinha. Não dá para a gente viver sozinho. Hoje em dia, as casas, os imóveis, os apartamentos estão diminuindo de tamanho porque as pessoas estão vivendo cada vez mais sozinhas.
Lá em São Paulo, apartamentos de 30 metros quadrados, 20 metros quadrados. Aqui em Lages já tem alguns desses saindo. E a gente tem trazido essa ideia para a nossa fé. A fé cristã é para viver em comunidade. Segunda coisa que eu quero trazer para o teu coração e para o meu coração. A igreja precisa viver em unidade. Quando nós nos esquecemos do que Deus manda, do que Deus quer, do que Deus faz, a gente está perdido. Cada um vai fazer o que quer, e isso dá convulsão dentro da igreja. Nós precisamos estar unidos. Unidos. Terceira lição que eu tiro desse texto, eu quero trazer para você. Igreja não é um acessório para a minha vida. Igreja é um lugar para eu pertencer. Eu pertencer. É identidade para a minha vida. É essencial para a minha vida. Não é um acessório, não é alguma coisa supérflua. Igreja é um lugar para que quando eu estiver sofrendo, eu tenha quem chore comigo. Quando eu estiver alegre, alguém chore comigo. Quando eu precisar de ajuda, alguém seja comigo. Porque eu pertenço ali. E ali é um lugar importante para mim. Quando a gente trata a igreja como supérflua, nada disso dá certo. Igreja é um lugar para formar a minha identidade e dizer quem eu sou. Quarto ponto que eu quero colocar aqui. A igreja não é um lugar para você ser servido. Vai acontecer também. Mas é um lugar para você servir. E onde nós servimos uns aos outros. E aí nós somos abençoados por Deus. Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, nós queremos te agradecer e te suplicar que a tua boa mão esteja comigo, Pai Santo, e com os meus amigos, irmãos que estão vendo esse programa. Que a gente entenda o que é igreja, que a gente entenda que é um lugar que o Senhor criou, um conjunto de pessoas que o Senhor chama para serem teus filhos. E o Senhor abençoa, Pai. E que nós, como teus filhos, precisamos ter unidade, precisamos ter pertencimento e precisamos servir, Pai Santo. Abençoa-nos, Pai. Abençoa a vida das pessoas, cuida delas. É a nossa oração em nome de Jesus Cristo. Amém. Venha fazer uma visita para nós, na Igreja Presbiteriana de Lages, Rua Fausto de Souza, número 353, no centro de Lages. Fique com a programação da Nova Era TV e até o próximo programa. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos teus átrios. O pardal encontrou casa, a andorinha ninho para si. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados aqueles que habitam em tua casa, pois um só dia, Senhor, nos teus átrios vale mais que mil. O pardal encontrou casa, a andorinha ninho para si. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu.
pois o Senhor é sol e escudo da graça e glória. Não negará bem algum aos que vivem corretamente. Guarda ao encontro